bem? Anderson Amaral, chega mais. Olá, Tá como está, virada a tua Pamela? Tudo bem? câmera. Tá virada? Pra mim tá boa, cara. Tá Deixa eu ver se eu consigo virada. aqui, porque eu... Tu tá na Não, fala diagonal. isso. É, deixa eu ver se Quando- consigo deixar ela de pé aqui. É que eu tenho um pedestalzinho aqui, maneiro, mas não tá Ah, querendo mas tu tá funcionar. chique, tu tá fazendo vídeos e tal. Não, eu sou youtuber. Aí, Ah, deu aí? deu! Ah, Seja bem-vindo, professor Anderson Amaral. obrigado, boa noite a todos. Eu comecei a live desta sexta com a música do Reverb Poesia, que é um grupo que está fazendo muito sucesso. Ele é poesia e música. E eu acho que é bem para os tempos de hoje, né? A maldição de ser feliz. Gosto bastante Ah, da letra, né? Que ele fala que ele nasceu com a maldição de ser feliz. E o que desagrada o comum para ele não é normal, né? Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais dessa música, é só digitar no Google A Maldição de Ser Feliz. Eles têm várias letras e são letras de posicionamento bem interessantes e que, para esse momento que a gente está vivendo no país, é bem legal a gente ter essa reflexão e escutar coisas que são de qualidade, que são pensadas e que são, né, que são feitas justamente para a gente ter esse pensamento crítico, né, das coisas, do que está acontecendo. Mas chega de conversa fiada. Começando a conversa fiada, entrou a Rose. Rose, eu quero te agradecer. A Rose, que é proprietária da Magia das Letras e fez a doação de um livro ah, que nós sim. vamos sortear hoje aqui na live. Tá? Que legal. Agradecer a magia. E como é que tá aí, professor Anderson, em tempos de pandemia? Ah, estamos trabalhando, né? Agora eu tô vendo minhas bagunças aqui, ó. E a Cris, minha esposa, disse, tu arruma tuas bagunças lá, porque aparece tudo. Tu fez que nem eu comecei a tirar uns livros, assim, umas coisas meio, né? É, mas aqui é meu escritório, então eu trabalho aqui nas minhas aulas, né? A gente está tendo aulas todas as manhãs, então, direto. E aí aqui puxa livro, põe livro, então é uma bagunça, mas Eu vi é que assim, as estamos tuas trabalhando. aulas estão com vídeos profissionais, com edição, né? É, eu contratei uma equipe, sabe que eu tenho dois filhos, né? Tu conhece os meninos, e o Pedro já tem 12 anos e entende mais que nós, a minha geração, pelo menos, a tua ainda entende um pouco. E o Pedro tá me ajudando na edição e tal. É profissional, assim. Mas a gente Não, tá mas eu passando um gostei, pouquinho. me chamou a atenção. E aí sabe quem tá aqui comigo? O Eniel, né? O Eniel tá aqui, Ah, o tá Eniel, fazendo aí o cara, o Eniel. apoio, né? Editora de apoio Que aqui. legal. E aí Companheirão. o Enel disse assim, ele não vai conseguir entrar, não tá aparecendo. Eu digo assim, mas se o cara foi o pioneiro do site de notícias em São Luís, como é que ele É, não vai entrar mas na live? na verdade, eu fui o pioneiro de noticiar online, mas não de pôr no ar, né? Porque fui eu que fiquei famosa, né? Formatar o layout, É, nos deixou famoso o layout do guia, o primeiro layout do Guia São Luís, né? Eu conheci o porque São professor Luís nos Anderson quando ele teve a ideia maluca, né? Que ano foi aquele? Que eu não me lembro. Não tô tão velha, mas 2009, 2009. 2009, quando nunca ninguém ainda pensou na internet como um meio único de informação, né? Sem vincular com rádios ou jornais. Sim. Um site online de notícias em São Luís foi uma revolução. E aí foi aí que eu conheci o professor Anderson Amaral. Ele me chamou para uma reunião, eu lembro até hoje. Era uma sala onde consertavam computadores e tal, né? Uma coisa bem Sim, sim. assim, estranha. E daí, eu, tipo, tu tem interesse em trabalhar aqui no site? Eu digo, tenho. Então juntou os loucos ali, né? É, eu ia dizer, né? Louco é tu que estudava jornalismo e se juntou com os caras que não entendiam nada de notícia. É, mas foi Deu uma época certo, deu bem certo. importante, né? E revolucionou muito a informação em São Luís, a forma como se faz, né, as matérias, né? Trouxe uma nova perspectiva para a comunicação e para o jornalismo, né, do interior. É, principalmente num período em que nós não tínhamos as redes sociais como temos hoje, né? Então a gente tinha o Orkut, que funcionava assim, a modos de hoje, razoavelmente.
E o Guia São Luís deu voz a essas pessoas todas, né? Até então excluídos do processo jornalístico. E o que se faz hoje é o que a gente fez há 10 anos atrás, claro que com precárias condições, uma pequena cidade do interior, né? Mas foi uma experiência maravilhosa para todos nós, podemos aprender bastante. E hoje as redes sociais fazem esse trabalho, bem ou mal, mas fazem. Quando eu contatei o professor Anderson para falar um pouquinho aqui na live da Story, a gente fez na semana passada uma live já, professor, uma pesquisa com relação ao comportamento dos nossos clientes, né? E quem daí comentou foi a psicóloga Djanira Moura, ela trouxe, né, suas contribuições para esse momento e algumas orientações mesmo dentro de casa, como, né, a família pode se organizar nesse momento. E essa semana a pesquisa que a gente fez foi mais com relação ao comportamento das pessoas nas redes sociais e com relação ao compartilhamento de informações, o que mais atrai elas dentro dessas redes sociais. E aí nós tivemos alguns dados bem interessantes, tivemos 54 participantes, né, uma pesquisa que a gente colocou no Instagram, bem bom. E teve uma grande aceitação, né, 54 pessoas foram lá, escreveram, participaram, né, deixaram o seu depoimento. E aí, o que a gente pensou? Trazer um pouco dessa pesquisa, mas também tentar colocar um pouquinho a importância da gente colocar a questão de compartilhamento sem checagem, né? Que a gente vive muito isso, a desinformação. E 17% das pessoas que responderam afirmaram que já compartilharam notícias falsas. E isso não é algo que aflige aos dias só de hoje. A gente percebe que o termo fake news é de hoje, porém nós já vivemos uma pandemia que também já se teve notícias naquele período que não eram verdadeiras e que prejudicaram, né, pessoas, etnias, comunidades, que foi a peste negra, né? Que eu acho que é interessante trazer isso para as pessoas não esquecerem. A memória às vezes é curta, mas a história está aí para nos lembrar, né? Assim, para aqueles que não me conhecem, eu sou formado em História e o que me dá um pouquinho mais de conhecimento, talvez, né? Que não significa que tenha mais, mas desses aspectos de tempos anteriores, vocês sabem, gente, que nós tivemos várias epidemias ao longo da história, né? A maior delas, que foi a peste negra, que se restringiu à Ásia e à Europa porque esses infectados europeus e asiáticos não tinham acesso à América, Oceania e grande parte da África. Então ela foi restrita. Mas nós tivemos 30% de mortos, né? É um absurdo. Hoje você fala em 2, 3 e já causa uma comoção e deve ser assim. A peste negra, ela atuou com muito mais força porque não se tinha essas noções que tem hoje. De profilaxia, de cuidado, de isolamento, de higienização. Então ela foi matando as pessoas e ninguém entendeu nada. Mas aí que tu fala dessa fake news, os judeus começaram a ser perseguidos e mortos. Primeiro porque cristãos e judeus têm um quê desde Jesus Cristo, né? Os judeus com os romanos teriam assassinado Cristo. Mas o que aconteceu com os judeus na peste negra? A peste negra foi transmitida por pulgas que picavam ratos e humanos. Porque as condições de higiene do período eram péssimas. Os judeus estavam sendo poupados da peste negra. E os cristãos, então, indignados, o que houve com os judeus que eles não estão morrendo? Os judeus tinham um costume de não guardar os grãos junto da casa. Os judeus construíam ao lado da casa um paiol, um galpãozinho, né, onde ficavam os grãos, que é aonde os ratos iam. Então os ratos não conviviam dentro da casa dos judeus e, portanto, as pulgas não picavam ambos. E os judeus foram escapando daquilo, mas por acaso até, né? Os cristãos, então, não tendo uma explicação para aquilo, eles começam a disseminar a ideia qual? Os judeus são culpados. Porque o Papa Clemente VI, não importa agora, o Papa.
O Papa disse, olha, isso é um castigo de Deus, gente. Poxa, não tinha explicação científica, medicinal. É um castigo de Deus. Os judeus não estão pegando a doença? São eles. E eles começam a matar os judeus. 200 vilas judaicas são dizimadas. Em torno de 200. Milhares de judeus são mortos. Isso vai fazer com que o Papa lance um segundo edito, uma segunda lei aos cristãos, dizendo, não, não, não. Não são os judeus, gente. É o diabo. Parem de matar judeus. E aí entra a questão da fake news, né? Porque essas notícias vão se espalhando de cristão em cristão, né? E não tinha rede social. Olha, o cara chega, sabe quem é o culpado? Não sei, pois são os judeus. E hoje à noite estão indo lá na vila e o cara vai indo, né? Mas não para aí, Pamela, e o pessoal que nos assiste. Se nós formos ver, por exemplo, as outras epidemias, a gripe espanhola, por exemplo, a gripe espanhola, 1918 a 1921, a gripe espanhola não é espanhola. Ela virou espanhola por fake news. Porque os Estados Unidos iniciou lá e eles esconderam a notícia dos doentes. E quando os primeiros doentes surgem na Espanha e ela noticia porque ela não estava em guerra, estava mais tranquila, o próprio Estados Unidos, a gripe espanhola. A gripe suína de 2009. Também os Estados Unidos acusaram os mexicanos para poder reforçar o muro. Hoje, um ex-aluno meu postou dia desses, a culpa é dos chineses. O governo chinês desenvolveu o vírus para se espalhar pelo mundo. O que eu disse pro menino? De onde tu tirou isso, cara? Aí ele disse, não, professor, me mandaram. Mas quem te mandou? Tu tem que ter a fonte, cara. Quem? Ah, no WhatsApp. Mas quem é? Tu checou? Não. Então apaga, por favor, velho. Tu não sabe se é verdade. E aí ele disse, e se for, professor? Se for, tu publica. Né? Então, assim, vejam bem, essas pandemias, essas doenças, elas trazem uma espécie de um apavoramento e algumas pessoas querem achar o culpado, quando não importa mais qual é o culpado. O que importa hoje é outra coisa, é cuidado, né? Então, nesses momentos, gente, de crise, seja qual for, as chances das notícias falsas proliferarem são bem maiores. A gente tem o histórico disso ao longo do mundo, da história universal. E isso me fez lembrar muito essa questão que colocavam que o corona é o vírus chinês, né? E aí tu traz também uma questão de preconceito, tu traz uma discussão, né, em relação a isso, e que é letal, é o que eu falo. Uma notícia falsa, ela é letal. Tu não vê o que aconteceu com a disseminação de informações falsas com relação à vacina da gripe, essa para os idosos, que diziam que era a vacina que matava os idosos. Aí se disseminou uma quantidade absurda de notícias, chegou um ponto que a saúde pública virou um caos porque os idosos não queriam mais se vacinar. Então, como interfere na vida de uma localidade, de uma comunidade, uma simples notícia falsa. Então, olha o poder que cada um tem na sua mão, né, apenas com um celular, de disseminar isso. Nesses momentos de crise, isso fica mais claro. Outro exemplo histórico, né? Eu só entendo um pouquinho de história, então eu vou ficar falando de história aqui, um pouquinho de filosofia de história, também. Eu vou trazendo o que está acontecendo. Olha só, em 1904, no Rio de Janeiro, foi a primeira vez que alguém se vacinou no Brasil, né? Nós tivemos o Carlos Chagas vindo da Suíça, né? Hoje é um médico famoso, e à época, iniciando ainda o seu trabalho, ele trouxe a ideia da vacina para combater tifo e febre amarela no Rio de Janeiro. Só que ninguém sabia o que era vacina. Então eles começaram a vacinar as pessoas, e normal que pessoas vão morrer, vacinadas ou não. O povo começou a dizer, então, Rio de Janeiro, 1904, que o governo queria matar todos os doentes, e velhos e pobres, porque eram esses os vacinados, os que viviam em condições precárias, no início das favelas do Rio. E aí nós tivemos a revolta da vacina no Rio de Janeiro. Nós tivemos dezenas de pessoas mortas para não tomar vacina. Aí o governo colocou a polícia, eles prendiam o indivíduo para dar a vacina. Aí piorou. Tiveram que cessar tudo e explicar para a população. Então, nos momentos de crise, seja qual for a crise,
de saúde econômica, política, social, enfim. É o momento em que essas notícias falsas elas se disseminam mais facilmente, porque a população está acuada. Esse é um momento para isso, né? Nós estamos bombardeados de informações sobre o coronavírus, mas nós estamos todos temerosos, né? Todos. Aí quando surge um negócio, São Luís Gonzaga tem um caso. Nossa Senhora. Aí aquele, principalmente o WhatsApp, né? Ele aparece de tudo. Né? Porque as pessoas tiram notícia, sabe da onde. E aí não há checagem. E as coisas vão se espalhando. E muitas vezes, no nosso caso aqui, pequenas cidades do interior, as pessoas vão fazer isso. Eu vi que tu falavas ali dos 17% que espalharam notícia falsa. Provavelmente não foi intencional. Né? Porque o nosso povo, todo mundo se conhece aqui, né? A gente vendo aqui quem está na live, conhece todo mundo, ou quase todo mundo. Não é o intuito de prejudicar, e sim de ajudar. Mas no momento de crise, essas notícias vão com mais força. Isso. Sim, sem essa intenção. E que bom que a pessoa consegue votar numa enquete como essa e ter esse discernimento. Bom, eu já compartilhei, né? Porém, eu tenho esse pensamento crítico que eu fiz isso. Talvez isso auxilie para que não se faça mais outras vezes, né? Então, e 27 afirmaram que não analisam informações antes de compartilhar. Né? Agem naquele impulso. Leu a informação, vai lá e compartilha aquela informação. Né? Então, isso também é uma questão que cabe análise. Eu penso assim, Pamela, filosoficamente pensando. E aí também filosofia eu entendo um pouquinho. Não tem achômetro aqui, eu não vou falar de medicina porque eu não entendo. Né? Claro. Eu não vou falar, por exemplo, da cloroquina, eu não entendo nada. Deixa para quem entende que fala. Hoje, numa análise filosófica com relação às fake news, nós temos acesso a muita informação. Nós temos acesso a excesso de informação, inclusive. Porque eu recebo informação pelo Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, televisão, blog, YouTube, enfim. Eu recebo tanta informação, eu, ser humaninho, que eu me sinto agoniado. Que tipo de agonia eu tenho? A agonia no sentido de qual é a informação que eu vou checar. Porque se eu for checar toda a informação que eu recebo, não dá. Eu não consigo. Aí eu tenho que aproveitar a quarentena só para fazer isso. E aí, essa angústia, essa agonia de saber o que é certo e o que é errado, muitas vezes eu faço um filtro. Esse filtro em filosofia é chamado de cargas metateóricas latentes. Eu vou explicar. Isso é só para eu aparecer, para as pessoas acharem que eu sei muito. O que são cargas metateóricas latentes? É o meu viés. É o meu interesse intrínseco. Porque todos nós trazemos uma carga de interesses intrínsecos, né? Marisa está lá, né? Marisa, minha colega, prestigiando a live. Agora que eu comecei a ver o pessoal ali. Isso, vai dando um oi. Tem os teus alunos ali que estão chegando também. Pouca gente vê esse povo aí. Meus alunos é porque eles querem nota. Eu combinei com eles para eles virem que eu vou dar ponto para quem da vê. Audiência. Eu tenho interesse, gente. Então, quando eu vejo uma notícia, por exemplo, do meu time de futebol, falando bem do meu time, eu vou checar menos ela. Isso é meu. Política, o fake news é a casa da política, né? A política está no fake news. Eu vou contar umas histórias de uso de fake news na política, muito antigo, que mataram pessoas por causa disso. Pessoas importantes. Mas o que é o meu interesse intrínseco? Politicamente, eu sou do lado A ou do B. Hoje em dia no Brasil, tu é do A ou do B. Pessoas que nem eu, que não são nem do A nem do B, estão com os dias contados, porque aí é inimigo dos dois, né? Então tá bem. Quando eu recebo uma notícia política que me interessa, mesmo eu não tendo lado A nem o lado B, né, eu olho aquilo ali e digo, mas olha que interessante, né? Tá falando mal do meu contrário. Eu vou ter menos capacidade, menos chance, menos vontade de investigar. Porque eu penso, não, meus amigos têm que saber disso. Eu falei que esse político e eu jogo. Quando é uma notícia
contrária a meus interesses políticos, econômicos, sociais, religiosos, enfim. Aí eu vou checar os não pode. Né? E esse, não, ele não ia fazer isso. Aí eu vou fazer a checagem. E talvez eu descubra que é falso. Então, as cargas metateóricas latentes, que é o meu viés, que é a carga que eu trago na minha vivência, ela me conduz mais ou menos para investigar. Porque eu vivo a angústia do excesso de informações. E é toda hora. E com esses nossos políticos aí, seja do A ou do B, ou do C, ou do que for, é pior ainda, gente. Porque é um horror de coisa arada. E agora eu tenho o coronavírus. Né? Eu tenho que me cuidar. Essa angústia faz com que se dissemine ainda mais as fake news. Né? Faz muito sentido. A minha prática, o que eu leio, o que eu assumo como postura, vai influenciar com certeza naquilo que eu vou compartilhar e se vou checar ou não, né? É bem por aí o que eu falaste. Outra questão da nossa enquete é sobre os tipos de informações que nesse momento de pandemia as pessoas mais compartilham, que foi o que o professor Anders falou, que foi as notícias realmente relacionadas à saúde, o Covid-19, as notícias policiais, e o que me chamou a atenção, porque eu relacionei aqui as que tiveram mais votação. Então, tem a questão de sorteios online, as pessoas falaram que compartilham bastante. Notícias de motivação, que também faz sentido nesse momento. E política, né? Que é o que... Tu vê que o universo, nessa quarentena, está sendo entre saúde, política, polícia e sorteios online. O que o senhor me diz? Pamela, a gente trabalhou junto na imprensa e tu sabe que a desgraça alheia é o que mais chama, né? A gente publicava as matérias no Guia São Luís e ficava olhando. Olha isso aqui, acidente, era um enxame. Né? Tem um livro, Às vezes... tem um livro no jornalismo que o título é Espreme que sai sangue. O título do livro. Às vezes a gente ficava, a Pamela, que fazia as reportagens, ficava 2 semanas entrevistando, ouvindo, voltando, fotografando, fazia uma matéria linda. Ninguém o exagero. Mas não dava ibope, né? Não. Agora o acidente da esquina ali, nossa, se tivesse uma foto então. Então a desgraça chama o ser humano. Né? Ó, o Arthur, meu aluno, tá assistindo aqui, ó. O Arthur é filho da Dani. Eu quero vai levar só ponto, Arthur. mandar um abraço para uma amiga minha, Ana. Deixa eu achar aqui ela. Pode falando, professor, que eu vou achar aqui o comentário. Bom, então assim, ó, essa questão de que notícias nos atraem mais, é claro que isso é muito particular, né? Então, vão me atrair notícias daqueles temas, daquelas questões que eu tenho mais ligação, né? Seja o esporte, seja a educação, a política. Ah, eu odeio política, eu nem vou olhar fake news a política. Mas essas que tu citaste aí, da Covid, né, do coronavírus, é momentâneo e é importante. Nós temos que verificar mesmo, né? Faz parte disso. E aí são as questões de saúde. Me preocupa muito são os tais sorteios. E aí eu entro na ganância, porque o ser humano é bichinho ganancioso, né? Toda hora ainda tem um viventinho caindo no conto do bilhete, né? Agora o conto do bilhete é pelo telefone, né? Você foi sorteado, clique aqui, você ganhou isso, aquilo, não sei o quê, né? Poxa, não sejamos ingênuos de achar que no fim do mundo alguém vai me sortear. Uma coisa que eu quero deixar muito claro hoje com relação a fake news, e a gente trata disso na escola, a palavra-chave para evitar isso é suspeite, duvide. É isso, chegou um negócio para ti, suspeite, não é? Duvide disso, não, mas será, né? Porque, gente, assim, o mundo não vai te escolher para ganhar o sorteio, tá? Aí tu põe teu CPF, tu ganha. Bom, e esses desgraçados, desses safados, eles se aproveitam de momentos de fragilidade como esse, que estamos frágeis. E acabam, nesses momentos de fragilidade, impondo quase isso às pessoas. E é um momento em que
assim, exageradamente falando, todo mundo tem smartphone. Estou exagerando, é claro. Né? E tem uma rede social, que é o WhatsApp, que ela é fantástica e maravilhosa ao mesmo tempo que ela é terrível. Porque o Facebook, o Twitter e o Instagram, eles têm uma espécie de uma censura financeira. Porque o que eu publico não vai tão longe, eu tenho que pagar. E aí a fake news restringe um pouco. O WhatsApp com esses grupos, gente, tá tudo disseminado. Tá? E checar a fonte, né? A Adriane está falando. Isso é o mais importante. Eu recebi uma notícia. Você ganhou X. Seu filho foi sequestrado. O fulano, o presidente não sei quem renunciou. Né? O ex-presidente vai checar. Nós temos online, inclusive, no próprio celular, não precisa. Nós temos grandes empresas jornalísticas no Brasil. Eu não vou ficar aqui citando o nome, né? Mas a gente sabe quais são sérias. Poxa, se é uma notícia grande, antes de eu sair falando, eu vou checar. Ou, pelo menos, leia. Leia. O ano passado, minha esposa me chamou e disse, olha aqui, fugiram 4 presos da penitenciária de São Luís e estão escondidos na cidade, aterrorizando. E eu pensei, 4 presos, né? Eu trabalhei no jornalismo, quando foge é 1. 4. Deixa eu ver essa notícia, né? Fugiram quando? Ela disse, não sei. Aí eu fui ler. Era de São Luís do Maranhão, há 1 ano atrás. Aí eu disse, tu não leu a notícia, olha, é do ano passado, São Luís do Maranhão. Mas eu não li, só li o título. Tu passou para alguém? Ah, eu passei para fulano, para comadre. Manda dizendo que não é. O povo está apavorado aí, trancando porta. Então, leia a notícia. Cheque se aquilo é verdade, né? Tomem cuidado com grupos, gente. Porque no grupo fica muito fácil disseminar. Porque no grupo eu me escondo, né? Eu ponho aquele fake ali, e aí eu faço o quê? Né? Calma, cara. Não é um terremoto, não é um tsunami que tu tem que na hora mandar um negócio pros caras. Recebeu a notícia, se é política, esporte, economia, não interessa. Coronavírus, segura ela um pouquinho. Chama alguém, né? Não tem ninguém contigo? Manda um WhatsApp pra Pamela ali, ó. Pamela, tu é jornalista, aqui é verdade. E ela vai dizer, eu vou checar, né? Tu falaste agora desde 2010, a partir desse fenômeno que foi considerado, as fake news foram consideradas um fenômeno, né? E a partir de 2010 começaram a surgir agências de checagem de notícias. E eu considero 2 agências bem interessantes. A agência Lupa, que tu pode seguir lá no Instagram, agência, ou no Facebook, elas têm redes sociais, e a agência Aos Fatos, tá? Que são checagem de notícia no Brasil. Então, a notícia que vai sair lá sobre o presidente vai estar lá checada e vai dizer isso aqui é verdade, nesse trecho não é verdade. A agência faz todo esse check que eles falam e te colocam a par da informação se ela é real ou não. Então, que legal poder ter esse suporte e seguir esses órgãos que estão aí a serviço da comunicação, a serviço da informação. Então, fica essas 2 dicas, aproveitando o gancho do professor, Sim. que são agências que fazem checagem de notícias. Quizá nós não precisássemos ter essas agências, mas como temos que ter, né? Então, elas estão Por aí, exemplo, estão fazendo um serviço, né, importante. essa informação da Pamela, né, dessas agências, como é que eu faço? Eu sou professor, eu tenho que estar informado, né? Eu chego na escola todo dia, ou online, e a alunada está ali. Professor, é verdade que não sei o quê. Calma, vamos ver. Qual é a minha checagem? É nos sites confiáveis de notícia. Olha, eu recebo uma notícia de São Luís Gonzaga. Onde é que eu vou ver? No site das rádios. No site das rádios. Porque as rádios estão publicando online nos seus sites as notícias. Então eu vou lá e dou uma olhada. Ah, olha, é verdade. Eu sou funcionário público municipal. No grupo da escola mandaram. Foi depositado o salário. O que eu fiz? Fui no site da prefeitura. A Larissa está lá, jornalista, séria, está lá. Salário da prefeitura. É assim, notícia a nível nacional, tem sites G1 da Globo, da Bandeirantes, da Record, o UOL, são sites sérios, né?
Não que eles também não vão errar, porque errar é humano, mas não é intencional. A notícia falsa ela é intencional. O cara planta ela para prejudicar alguém. Né? E na política isso está muito cheio. Notícia do Rio Grande do Sul, site do Correio do Povo, da RBS, está ali. Não custa gastar 30 segundos. Né? Tu sabe, Pamela, a primeira notícia desse. Porque tem os escritórios do fake news, né? Que são pessoas ou grupos que recebem verba. Agora, isso inclusive está sendo investigado no Supremo agora. O primeiro escritório do fake news que a história conhece, que é diferente da questão dos judeus lá, que é uma notícia que se espalhou. Em 1522, a Igreja Católica fez um conclave para escolher o Papa. E um dos candidatos, dos cardeais candidatos, o conclave durou 12 dias. Não foi fácil escolher aquele Papa, estava bem difícil. Um dos candidatos era um cardeal chamado Médici, um italiano. Ele contratou um poeta. Os poetas eram os escritores, né? Chamado Aretino, para ele escrever informações falsas dos outros cardeais que queriam ser papas. E ele escrevia essas informações num papel em forma de verso e colocava todos os dias numa imagem que tinha de um santo, nós estamos falando, é claro, da Itália, em Roma, ele colocava aqueles papéis ali e tinha um gurizão contratado por ele para ficar lendo aquilo para os que não sabiam ler. E os 12 dias o fake news rodou naquele santo. O santo se chamava Pasquino, e daí vem a origem da palavra pasquim para esses jornais considerados subversivos, né? Independentes, né? Do Pasquino. Ainda bem que o Médici perdeu, ele não foi eleito papa. Mas, então, assim, em 1522, a gente já tem uma geração de fake news para a política. Um segundo caso grave na história é na Revolução Francesa, em 1789. Inventaram que a Maria Antonieta, esposa do Luís XVI, que ela não gostava dos pobres. A França entrou numa crise terrível que gerou a Revolução Francesa. Né? Começou a circular fake news da rainha Maria Antonieta, e aí faltou trigo e faltou pão. Inventaram que a mulher disse a frase, quando disseram para ela, rainha, o povo não tem pão, ela disse que comam brioches. Nunca ela diria isso, ela até era preocupada com a questão social, não muito, mas preocupada. Ela era chamada de cadela austríaca. Os fake news diziam que ela tinha seduzido um dos filhos e mantido relação, era lésbica, que ela era ateia. Olha, horrores da mulher. Ela era estrangeira, ela era mulher, e ela pagou tudo aquilo. Ela foi depois morta na guilhotina. E na acusação dela, no tribunal, está escrito, pesaram todas essas acusações. E aí disseram para ela, agora então, rainha, a senhora se defenda. E ela disse, como é que eu vou me defender de coisas como essas? Ela não tinha defesa, porque aquilo se espalhou de tal forma que virou verdade. Então, não é de hoje isso, mas hoje, gente, hoje as redes sociais deram voz para uma cambada. E me perdoe a expressão, vocês sabem que eu não fico dourando pílula. As redes sociais deram voz a uma cambada. Pessoas com más intenções, pessoas que prejudicam por prejudicar. O que era a fofoca, né, Pamela? Antigamente era a fofoca da vizinha. Tu viu a vizinha? Olha, né? Era regionalizado. Agora é para o mundo todo. É a mentira sendo disseminada. Então, não bastasse coronavírus, outros problemas econômicos, desemprego, não sei o que lá, a gente tem que lidar com mentira. Né? Com mentiras que se publicam. Imagine quando a mentira é de um de nós. Nós estamos falando de coisas grandes. Nem entramos na fofoquinha de pessoas, né? E depois, como diziam os espanhóis no século XV, quando a fofoca, a agressão, a mentira é como guerra de barro. Eles diziam, quando cai em ti, se tu tentar limpar, tu vai sujar ainda mais. Mas hoje não serve mais isso dos espanhóis. Porque se rolar uma fofoca, um fake news de pessoas na rede social e tu passar 24 horas para responder, já não adianta mais. Te criam aquele rótulo
e tu tá lascado. Que nem tem a frase, né? A Olha, verdade dita muitas vezes, a mentira dita muitas vezes torna-se verdade, né? Tem a... essa frase é do Goebbels, né? Na Segunda Guerra. Isso era o Goebbels, mas o povo não vai acreditar nisso, cara. Tu tá dizendo que os judeus são culpados do... Diz ele, uma frase dita muitas vezes se torna verdade. Então, hoje tá pior, porque hoje, num clique, tu diz muitas vezes. Num clique. Quando tu me convidou para a live, eu disse, pois é, né, Pamela? Dá para pensar, né? Não me Eu dá tive toma de dois casa, convites. tu me disse. Eu tive dois convites para lives e eu não gosto do ao vivo, cara. Eu gosto com meus alunos. Eles me entendem. Porque às vezes tu fala um negócio, cara, e já sai outro, e outro, e outro. Né? Mas tudo bem, a gente está se entendendo. Precisamos ter calma em momentos como esse. Filtrar. Essa é, para mim, a palavra-chave. Né? Fazer esse filtro. Entender um pouquinho o que acontece ao longo da história. Né? A Ana Moura está falando dos robôs. É isso aí, né? Eu vi dia desses que teria é a palavra correta. Teria uma agência dessas fake news, teria 50 pessoas ali digitando, e que essas 50 comandavam, sei lá quantos robôs cada uma, e que em segundos a fake news atingia 1 milhão de replicações em Twitter, Facebook e tal. Em segundos. Olha o tamanho disso. Olha o que nós vivemos. A Ana levantou uma questão bem interessante, porque essa é uma discussão que vem daquele do BRICS da Inglaterra, né? Que era a saída da Grã-Bretanha. Ah, saída da Inglaterra do BRICS. Da Grã-Bretanha da União Europeia. Da União também Europeia. E aconteceu isso nas eleições do Trump, né? Foi uma questão que foi bastante discutida e que foi comprovado a utilização de robôs, né, para disseminação de informações, em especial pelo WhatsApp. E aqui no Brasil a gente também teve, né, nas eleições de 2018, foi 2018 as eleições, né? Algumas influências relacionadas a essa replicar informações de forma robotizada, mecanizada, né? Que é uma coisa que tu vê que interfere num pleito eleitoral, né? Que interfere. Então, não é apenas disseminar uma notícia, ela está interferindo em questões bem importantes, né? Da nossa democracia. Sabe, Pamela, pessoal, que nós já tivemos na história do Brasil um presidente da República que perdeu uma eleição por fake news. Provavelmente perdeu, porque a gente não sabe o que sai da urna. Em 1945, quando acabou a ditadura varguista, nós tínhamos uma eleição no Brasil. O candidato apoiado pelo Vargas era o general Dutra, e o candidato, o brigadeiro Eduardo Gomes, era o candidato de oposição. E aí nós tínhamos uma expressão que chamava marmiteiro. Marmiteiro servia para duas coisas. Para o cidadão que vendia o voto e para o cidadão que levava a marmita para o trabalho. Boia fria, né? O brigadeiro Eduardo Gomes disse num debate, eu não quero voto de marmiteiro, porque eu não vou pagar voto. Quem quer votar em mim, vota, mas eu não vou pagar marmita, que é o nome que eu não dizia. O que fizeram os contrários dele? Colocaram uma foto dele num santinho, num panfleto, e escreveram abaixo, eu não quero voto de marmiteiro. Quem é pobre não vota em mim. E fizeram milhares de panfletos e distribuíram o Brasil afora. O candidato, quando ele tentou desmentir, a eleição já estava acabando. E ele perde a eleição. Então, do X faz Y e prejudica o cidadão. Uhum. Então, por que eu estou usando elementos históricos? Para que vocês entendam que a fake news não é uma coisa de agora. Porque ela parte da mentira. A fake news é uma notícia mentirosa. É uma desinformação. A mentira está com o ser humano desde que o mundo é mundo. Só que hoje a mentira tomou velocidade e proporções gigantescas. E hoje nós temos que ter um cuidado muito maior que se tinha antigamente. Eugênio Portela também está participando lá de Porto Alegre. Abraço, Eugênio. E aí ele fala aqui, né, que é isso que nós estamos falando agora, que essa dimensão devastadora do fake news. Quem não foi ainda alvo disso? Às vezes a gente nem sabe. Então,
A mentira hoje ela tem proporções maiores. Eu tenho que ter muito mais cuidado. O que a gente faz, professor? Como é que nós vamos agir? A primeira coisa eu já falei, é duvidar. É não passar adiante antes de ver se é verdade. Porque eu fui expulso do grupo da minha família. Por quê? Porque eu disse, vamos parar com esse negócio. Vocês não param de colocar fake news, eu estou checando, eu vou ficar checando. Né? Agora eu quase fui expulso de um outro grupo, mas acabaram não me expulsando. Porque aí começaram a colocar coisa que também não era do coronavírus. Aí vai o Anderson lá, que é o chato. Né? O que nós temos que fazer, nós, pais, mães? Orientar os nossos filhos. Eu costumo dizer que a nossa geração já é perdida. A nossa geração já está perdida, é burro velho. Orientar as crianças, gente, e jovens, porque esse é o mundo deles. Né? Esse não é o meu mundo. Hoje eu estava com dificuldade do tal do Instagram, né? Aí o Eniel me ajudou. Não é o meu mundo. Ah, professor, mas tu faz vídeo na internet. Eu explico história e filosofia, que é o que eu entendo. Eu não sei, esse não é o meu mundo. Mas os meus filhos, o mundo deles é esse. Os filhos de vocês, os filhos que a Pamela terá e que o Eniel terá, e os irmãos mais novos, esses caras a gente tem que orientar eles. Para que quando eles atinjam a maturidade, eles não sejam disseminadores das fake news. Porque o safado é o cara que plantou a notícia. Quem dissemina sem ler, ele não é safado, ele é ingênuo. Né? Ou talvez seja safado, mas normalmente ele é ingênuo. Ele é preguiçoso, talvez, ele é imediatista, ele só leu o título e passou adiante, muitas vezes para ajudar. Agora, essa gurizada a gente tem que orientar eles para dar uma lidinha, pelo menos. E duvidar, gente. Duvidem, não tenham vergonha de duvidar. Se alguém me manda, que o Eugênio está ali, me manda uma notícia. Se eu duvido, eu pergunto para ele. Não custa. Tirou da onde essa notícia, meu amigo? Pode me indicar o site que tu tirou? Ah, eu recebi do grupo do... Não, aí não. Né? Vamos buscar a origem disso. Porque me preocupa, cara. Me preocupa, assim. Hoje o meu filho disse... pai, tem um caso novo de coronavírus na cidade. Não, não sabia. Quem disse? Meu colega. Ih, teu colega. É a avó dele, tá doente. Aí o que fez o Anderson? Imprensa, né? Site da prefeitura, eles publicam o boletim epidemiológico, site da rádio, não tem nada. Aí eu disse, filho, pergunta para ele aí, quem é a avó dele, onde é que mora? Ah, ele perguntou, mora em Santa Maria. Poxa, é uma ingenuidade de uma criança, né? Sim. Mas e se eu já mando para a Pamela? E que manda, e que manda, e que manda. Tô falando demais. Puxando o gancho que tu falaste dessa questão da educação e da formação, desde 2018 está na Base Nacional Comum Curricular a educação midiática, né? Trabalhar isso, trabalhar o senso crítico dos alunos dentro da sala de aula para que eles tenham uma leitura crítica das notícias, que eles não apenas sejam receptores daquela informação, mas que eles consigam olhar para aquela informação e, como tu disse, tá, será que realmente é isso? Refletir enquanto sujeitos, né? Sujeitos capazes de pensar criticamente, que não só apenas recebam esse conteúdo. Então, a educação midiática é a minha tese também do doutorado, é algo que eu estou defendendo, que eu estou estudando, e como que ela vai influenciar dentro do contexto escolar, da educação, a transformação da educação. Mas eu acho que a gente só vai conseguir chegar nisso que tu falaste se a gente conseguir inserir dentro da sala de aula essa formação para uma leitura crítica da mídia, do que a gente consome. Então, eu acho que vai bem de encontro ao que tu estavas falando, professor Anderson, essa postura de checagem, de desconfiar. E eu acho que, então, eu vou deixar como sugestão para professores, para pesquisadores, para os pais mesmo, para os alunos, o site do educamedia.com, que é um site que dá conteúdos muito bacanas e dá algumas aulas já montadas assim para professores que queiram iniciar essa formação em educação midiática, queiram qualquer disciplina, queiram aplicar matemática, mas pensando nessa formação midiática. Então, tem o Facebook, tem o Instagram, eles são bem bacanas, assim, eles estão pensando, e não tem ideologia política nenhuma. Eles são
voltados realmente para transformar, para trazer, para colocar uma postura nessa geração de pensamento crítico de cada sujeito. Então é bem legal, deixo essa dica para todo mundo. Legal. Nós temos também que ter em conta, gente, uma questão filosófica sobre a verdade da informação. Porque a verdade é uma coisa complexa. Não é porque a notícia deu no Jornal Nacional, da Bandeirante, ou no programa da rádio. Aqui a gente não pode citar nome de rádio nenhum, porque você tem que citar os dois, né? Senão nos mata. Deu no programa jornalístico de manhã da Rádio São Luís, da Rádio Missioneira, não quer dizer que aquilo seja verdade. Porque verdade é uma questão muito complexa. Né? Nós temos que ter cuidado com o que a filosofia chama de doxa. Porque a filosofia divide a informação dentro da linguagem em doxa e episteme. Eu vou explicar. Eu já disse que eu digo a palavra difícil para parecer que eu sei muito. Depois eu explico. O que é a doxa na filosofia? É a opinião. É o que eu penso, baseada em fatos ou não. Então, eu tenho a opinião. E a episteme são os fatos, que é a racionalização, que é o raciocínio, que é o pensamento aprofundado em cima de fatos. Tá? Então, a filosofia trata a doxa como superficial e a episteme como profunda. Então, quando eu tenho uma notícia, ela pode ser doxa, ela pode ser uma opinião. Mas aí aquilo que você falou, Pamela, do senso crítico, é a chave para entender melhor esse processo. Eu recebo uma opinião de uma pessoa, né? De um colunista, de um blogueiro, de um youtuber, e esse cara fala bem disso ou fala mal daquilo, né? A pós-verdade. Pós-verdade é que não tem verdade, né? Ó, a Pamela tá lá, ó, tá lendo a pós-verdade. Como é que eu sei se algo é verdade? Poxa, eu vou criticar. O que é criticar? É desconfiar. Ah, professor, mas esse pensador aqui, eu gosto muito dele. E daí? O pensador que eu mais gosto, o filósofo que eu leio, eu volto e meio estou brigando com ele. Hoje eu disse para os meus alunos, no segundo ano do médio, os caras endeusando o pensador, e eu disse, vocês sabem o que ele falou sobre a mulher? Que para conversar com a mulher tem que levar um chicote. Esse cara é da modinha, os caras não leem ele, que é Nietzsche. E aí eu disse, não, nós não podemos cegamente seguir um pensador. O Márcio, obrigado, Márcio. Nós temos que ter o nosso senso crítico. Eu assisto, eu leio algo, uma opinião ou uma notícia, eu tenho que ter o meu senso crítico, porque ou ela pode estar errada, ela pode estar feita jornalisticamente errada, proposital ou não. Pamela, tu é jornalista, tu vai ser doutora daqui a um pouco, tu é mestre. A imprensa é podre. Não pensem, gente, que a imprensa é boazinha. Não pense que aquela matéria sai ali de graça. Ela tem sempre um fundo terceiro, uma intenção terceira. Né? Ou é o dinheiro, que normalmente é, ou é uma questão política. Então, quando eu vejo uma matéria ou quando eu ouço uma opinião, sejamos críticos. Tá? Vamos duvidar disso, cara, sempre. Para que toda vez que a gente duvidar, eu já falei, é a terceira vez que eu falo isso, ou quarta, porque eu acho que aí é o coração de não ser enganado pela mídia ou pelo amigo, proposital ou não. É eu duvidar. Será mesmo, né? Mas, poxa, mas para isso aqui, né? Quem que ganha com isso aqui, né? A quem interessa isso aqui? Ah, isso interessa aí. Ah, então, peraí, deixa eu ver a opinião do contrário. Né? Então, nós precisamos gastar um tempo da nossa vida, pequeno ou grande, e aí depende da vida de cada um, para checar antes de espalhar. Tá? Eu penso que quando a gente fizer isso, checar antes de espalhar a notícia, a informação, nós vamos ter muito menos chance de errar. Nós vamos ter chance de errar, mas muito menos. Professor Anderson, nós estamos chegando no final porque o Instagram só nos permite 1 hora de live, tá? Ah, Instagram, quando ele apontar os 30 segundos finais aqui, eu grito e a gente vai dando tchau. Tchauzinho daí, tá bem, vamos lá. Eu quero mandar um abraço para Adriane Deboni, que foi minha colega do mestrado,
E está Ela fazendo a está tese, participando bem, hein? né? Ela está fazendo a tese dela sobre a fake news na saúde. Ela é do doutorado de políticas Interessante. públicas aqui da Unijuí. Então, bem interessante dela. Que Diz que é legal. presença confirmada. Então, agradecer a presença Abraço para ela, obrigado. dela. E sobre essa questão, a gente sabe que, como tu falaste, a imprensa sempre vai ter um porquê, né? O órgão de imprensa sempre vai ter um posicionamento. Mas o jornalista, ele tem que ter a sua responsabilidade ética de informar, claro que, dependendo do órgão, mas com veracidade dos fatos, né? Não utilizar de mentiras, né? De fakes mesmo, colocar a informação clara e correta. Claro que a gente sabe que nem todos são assim, mas o que a gente busca é essa postura ética. Mesmo na vida, a gente tem as nossas ideologias, as nossas posições, a gente nunca vai ser isento de qualquer tema, né? A gente vai ter um posicionamento, porque as pessoas vivem em uma sociedade e eu acho importante que tenha um posicionamento, né? Mas, como o senhor falaste, tentar perceber, desconfiar, entender por que aquilo foi publicado e perceber uma coisa bem interessante. O formato da notícia, sempre o formato da fake news é igual ao formato de uma notícia oficial, né? Ou eles utilizam o layout do G1, ou utilizam o layout aqui da Rádio São Luís, da Rádio Missioneira, porque eles querem que tu compre aquilo naqueles 3 segundos que tu vai olhar e compartilhar. Então, tu tem que comprar aquilo. Então, percebam que o próprio layout, o link em cima, o link, ele às vezes é o g1.com/ não sei o quê. Tu olha rapidinho, tu acha que é do G1. Bem semelhante. Então, são detalhes que tu vai tendo que olhar e tentar desconfiar. É importante desconfiar. Eu tô com uma teoria nessa quarentena, professor Anders, que é observar mais e concluir menos. Sabe? Essa é muito boa. Então, eu tô nessa vibe. Irene tá lá. Oi, Irene, tá bem, querido? Nossos amigos chegando que na legal, live aí. o senhor viu a quantidade de pessoa que participou, que trouxe sua contribuição aqui nessa live. Vou deixar o senhor fazer, então, o seu fechamento, a sua conclusão. Pedro, nosso secretário. Bom, assim, tá lá o Pedro, a Graciela. Que legal. E um público de qualidade, né? Porque também com a sua quantidade não nos adianta. O povo aí que entende que podia estar aqui debatendo, né? E numa sabe numa outra oportunidade. Viu, numa sexta-feira concorrendo com o pessoal do sertanejo, né? Mas aí também, né? Cada um com seus problemas, né? Sertanejo tem todo dia, mas eu e a Pamela, vocês não vão ver muito assim, né? Gente, assim, a Pamela pediu para nós irmos encerrando, porque o nosso tempo você vai. Primeiro agradecer, né, cara? Agradecer a oportunidade de poder estar trocando informação com vocês, a Pamela e os colegas de debate, assim que eu gosto de tratar, que estão na live. Me colocar à disposição, tem minhas redes sociais, me procurem Anderson Amaral, vocês vão achar. Eu e um cara de uma moto, mas eu não sou da moto, ele é magrinho, motoqueiro, então não sou eu. Viu? E tu não tinha Instagram, eu te achei no Instagram, né? Pois o meu Instagram, eu preciso de uma live só para contar a história dele, alguém fez o Instagram para mim, né? Mas eu não tenho assim, eu tô louco de medo que os caras façam horrores no meu Instagram. Alguém fez para mim, agora é meu. Bom, então assim, deixar aberto, então, os canais para o pessoal. Eu gravei uns videozinhos no YouTube para meus alunos, viu? Meus alunos, não é para vocês, não. Eu assisto. Mas aí os pais estão assistindo, os amigos, né? E que bom que estão gostando e aprendendo um pouquinho e ensinando também. Todo mundo aprende e ensina. E agradecer a presença de todos. Pedir desculpa aí se eu gritei, porque é assim, cara, eu vivo as coisas sempre. A Pamela sabe, né? A gente ia no lixão fazer matéria. A casa pegou fogo, vamos na fumaça. Não dá para fazer de longe, a gente tem que viver tudo. Que os bombeiros. O Zé Vitor tá ali, meus alunos estão chegando, ponto aí, depois pega o nome, Zé Vitor, todo mundo aí para eu dar os pontos. Agora não adianta chegar, ó. Não, pelo ponto, eles estão vindo pelos pontos. Cara, assim, brigadão, Pamela, obrigado, pessoal, e desconfiem, tá? E o professor Anderson falou tal coisa, desconfia desse cara, gente. Poxa, quem é ele? Qual é o interesse dele em fazer isso? Né?
Pamela, aí fica contigo aí, nós vamos terminando, agradecendo a todo mundo que tentando ali. Paty Mendes, Eu obrigado. vou dar agora a tarefa, ó. Aqui, ó, presentinho da Magia das Ah, Letras. olha aí. Um livro muito bacana, é um conto, eu não vou revelar. Então, assim, Eu professor, eu concordo ou quero fazer não? uma foto com o senhor fica paradinho aí para nós fazer a foto. Paradinho. Aí é difícil, eu E paradinho. aí, ó, tirem print e tem que printar a foto, quem tá assistindo, tá? E marcar a Story Papelaria, Anderson Amaral e Pamela Moraes para concorrer ao livro, tá bom? Vamos fazer a foto. Bora lá. Aí, viu? Que chique. Eu até sorri, viu? Faz 8 olha... anos que eu não sorrio para foto. Então, quem printou, posta lá no seu stories do Instagram e marca a loja, o professor Anderson e a Pamela para concorrer ao livro. Daqui a pouquinho a gente dá o resultado, então, dessa live. Tá, Ó, 1 minuto e 58 restantes nós temos. Tá? Ah, que legal. A Então, Luciana Zalé, faz tempo que não vejo a Luciana. Tá, vai o Momento Maguila aí, tu que é jornalista. A aí, Luciana, eu vou contar a história da Luciana. Eu fiz o Insta hoje de manhã para ela assistir a live. Pessoal, viu? Tá igual eu, que os outros fizeram para mim, eu não sabia. Eu tinha 138 seguidores, nunca postei nada. Ó, o Kelvin, da Rádio São Luís, também da U. Kelvin, meu querido. Pessoal Só gente querida. Adriana Vez, João Vitor. Ah, o Arthur da Dânia tá assistindo. Eu falei dele. Eu sorri, né? Vai chover. Não fico gastando muito sorriso, não, velho. Não. Eu sou metido, né? Então, gente, Andressa. Andressa. Eu tenho uma história da Andressa, é filha do professor Anderson. Daí, um tempo, ela foi minha estagiária lá no Guia São Luís. E aí o professor disse, mas como é que tu vai ensinar a Andressa a entrevistar? Eu digo, vou fazer o seguinte, eu vou mandar ela entrevistar o padre. Lembra? Nossa, lembro. Anotou as perguntas, pegou o gravador e você foi entrevistar o padre. Porque o padre, né, naquela calma, não ia brigar com ela, né? Não, o padre não. Mas depois ela foi também com o pessoal da rádio, lembra? Pobre Andressa. Eu botava ela depois que eu já tava meio grandona, né? Já tinha passado por tudo, mandava ela nas buchas. Sim. Gente, Adri, obrigada, minha querida. Boa sorte. Adri ajudou muito. Na tua tese, que não vai ser fácil, né? Vocês querem ser doutor, né, cara? Eu fico na humildade aqui. A gente passou por causa do olho verde, professor, lembra? Tu sabe por que eu passei, né? Os professores, como é que tu passou na federal? Tem olho azul, velho. Tchau!